Olá, vamos continuar aqui a nossa aula da quarta lição, segunda parte da quarta lição, a respeito do Espírito Santo e a doutrina da Trindade. Nós temos chamado a atenção a respeito da obra importante do Espírito Santo que opera hoje em nossas vidas. Como eu disse, quando você faz uma oração a Deus, e o Senhor responde a sua oração, trazendo cura, trazendo uma orientação, trazendo um livramento. Quem opera hoje na minha vida, é o Espírito Santo. Ele está em operação. E isso é muito importante que você entenda. Quando nós falamos da Trindade, é importante entendermos que o Pai tem as suas atribuições, o Filho tem as suas atribuições, o Espírito Santo tem as suas atribuições. Eles, claro, coexistem como um único ser, mas em três pessoas diferentes, com atribuições diferentes. O Filho criou todas as coisas que nós vemos, este mundo, a Bíblia diz, foi criado por Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas, nele habita a plenitude de tudo que Deus fez. Por isso, é importante também você entender que Jesus tem a sua parte, Jesus hoje opera intercedendo por nós junto ao Pai, o Espírito Santo opera hoje realizando a obra, e o Pai, obviamente, é aquele que recebe também os nossos pedidos. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse que quando nós fizéssemos as nossas orações, importante isso, nós devemos fazer as nossas orações voltadas para o Pai. Quando Ele ensina, dá-nos aquele esboço de uma oração, quando pedem a Ele para que os ensinassem a orar, Jesus, então, faz aquela oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Mas notem que ele já inicia a oração dizendo, Pai Nosso que está no céu. Outras passagens também você vai encontrar Jesus dizendo, tudo que pedirem ao Pai em meu nome, isso será feito, se for, obviamente, para ser o melhor para a sua vida, porque Deus não vai fazer nada que não seja para ser o melhor para a sua vida. Então, notem que Jesus nos orienta que as nossas orações devem ser sempre direcionadas ao Pai, porque é Ele quem abre sobre nós a graça, a unção, é Ele quem libera uma palavra de cura, é Ele quem nos dá. Todas as bênçãos que recebemos são advindas da parte do Pai. Jesus está ali junto, nos auxiliando, intercedendo por nós, fazendo o papel de defensor, porque nós somos falhos, nós pecamos e Jesus está lá intercedendo por nós, mas quando o Pai libera uma palavra, quem vai operar é o Espírito Santo. Portanto, é importante que você tenha esta compreensão a respeito das pessoas diferentes, com funções diferentes, mas os três compõem um único Deus. Você pode pensar assim, mas, pastor Antônio Carlos, por que não termos três deuses? Qual é o problema de falarmos que nós temos três deuses? O grande problema é que a Bíblia mostra exatamente o que eu tenho tentado passar para vocês. Mostra que eles são um. O próprio Senhor Jesus, uma das suas falas, vai dizer, eu e o Pai somos um. Ou seja, nós vamos encontrar na Bíblia todas as evidências que eles são um Deus e não três deuses. Isso para nós é muito importante. Nós somos, como costumamos dizer na linguagem da teologia, nós somos monoteístas. A palavra mono quer dizer um, né?
Teodeus, ou seja, monoteístas, temos um único Deus. Nós somos a religião também conhecida como uma religião monoteísta. Há religiões que são politeístas, muitos, né? Como na Índia, por exemplo, eles possuem milhões de deuses. Então, dentro do hinduísmo, muitos deuses, religiões antigas que já hoje poucas talvez tenham subsistido, mas na antiguidade havia religiões ali no Egito Antigo, mesmo em Roma, eram religiões que tinham muitos deuses. Adoravam o Deus Sol, a deusa Lua, e tinham lá os seus deuses. Nós temos um único Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que compõe a nossa fé neste único Deus. Agora, continuando aqui a respeito da obra do Espírito Santo, eu só queria deixar também bem claro, quando você vai para a palavra do Senhor, você vai encontrar então algumas evidências que o Espírito Santo também é Deus. E eu gosto de usar uma das passagens que para mim é a minha favorita, é uma passagem que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, os versos de 1 a 4, vai aparecer aí para você essa passagem, que diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Vou aqui adiantando aqui um pouquinho. Diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Notem bem isso, porque vou explicar um pouquinho essa passagem. Este Ananias e a sua mulher Safira, eles venderam uma propriedade por um determinado valor. Só que eles combinaram entre eles, o casal, que eles falariam que venderam por um valor menor do que de fato eles haviam vendido. Então, eles chegaram lá diante de Pedro, trouxeram a sua oferta, dizendo: olha, nós vendemos a nossa propriedade, nós estamos dando o valor para a obra do Senhor, está aqui o valor que nós arrecadamos com a venda da nossa propriedade. Mas eles mentiram o valor pelo qual realmente havia sido vendido. Por isso Pedro fala: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ou seja, você reteve parte do valor para você. Aí Pedro diz assim: olha, se você conservasse esse valor com você, conservando, porventura não era tudo seu? Era seu. Ninguém pediu para você vender a sua propriedade. Aqui com as minhas palavras, né? Agora, ele fala assim: se você tivesse vendido, o valor ter ficado todo com você, era seu mesmo, não haveria nenhum problema, né? Mas por que você então mentiu a respeito do valor? Aí ele termina então dizendo isso que eu quero chamar a atenção. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, irmãos, quero que você perceba que o versículo vai dizer que ele mentiu ao Espírito Santo. Lendo novamente Pedro dizendo: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E ele termina a frase dizendo: você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Portanto, fica claramente aí a afirmação que o Espírito Santo também é Deus. Isso também para nós, irmãos, é importante, por quê? Porque você pode encontrar aí também, como eu disse, ramos da fé chamada fé cristã,
que vão dizer que o Espírito Santo não é Deus, negam a divindade do Espírito Santo. Mas este versículo, principalmente esse versículo, temos muitos outros. Nós não temos tempo aqui para poder explorar, mas espero que na aula presencial exploremos mais um pouco. Mas você encontrará na palavra do Senhor muitas outras evidências que o Espírito Santo é Deus. Ele também é Deus. Ele não é, como eu disse, uma influência, ele não é uma energia, ele é Deus, ele tem sentimentos, ele tem vontades, ele pode ser entristecido, como nós falamos, e nós vamos encontrar também no Espírito Santo os atributos que você encontra no Pai e no Filho. Ou seja, você vai encontrar na Bíblia exemplos que ele é onipotente, o Espírito Santo é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, que ele é eterno, ou seja, os mesmos atributos que nós encontramos na figura do Pai, nós vamos encontrar na figura do Filho Jesus Cristo, esses mesmos atributos nós vamos ver narrados na Bíblia a respeito da pessoa do Espírito Santo. Ou seja, eles são iguais, têm os mesmos atributos. Portanto, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo são Deus. Espero que você também procure conhecer um pouco mais sobre a pessoa, a obra maravilhosa do Espírito Santo, que veio e hoje está conosco, veio para ficar. Foi o Espírito Santo que inaugurou o início da igreja cristã, lá no chamado dia de Pentecoste, quando os discípulos estavam reunidos, o Espírito Santo vem sobre eles e eles ali então são capacitados para iniciar a obra que o Senhor Jesus pediu que eles dessem continuidade. Desde então o Espírito Santo vem operando nas nossas vidas, vem operando nas nossas reuniões, nos nossos cultos, e nós temos a maior alegria de poder contar com Ele, nos ajudando em todas as nossas necessidades. Que Deus te abençoe, que você receba aí da parte de Deus muita unção vinda do Espírito Santo sobre a sua vida. Um grande abraço, até a próxima lição. Que Deus te abençoe.